Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com alegria, com exultação, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Dalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estar estudando a 5ª lição do 2º trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que traz por tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por bondade e graça de Deus, nós estaremos estudando a 5ª lição, cujo título é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O cristão, ele foi liberto do pecado para andar em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, ali em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 4. Também segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então aí nós temos então o título da nossa lição hoje, a 5ª lição desse 2º trimestre, Libertos para uma nova vida em Cristo. A estrutura da nossa lição, ou seja, como ela está dividida, geralmente ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós teremos 2 subtópicos, o segundo tópico 3 subtópicos e o terceiro tópico, então, nós temos 2 subtópicos. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo de número 5. A verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aqui então nós temos o texto áureo e a verdade prática. A leitura diária está em Efésios capítulo 2, verso de número 1, versículo 1 ao versículo de número 10. Mas como eu disse aqui, a nossa lição, a estrutura está dividida em 3 tópicos. Vamos então ao primeiro tópico. O primeiro tópico nós vamos tratar a respeito da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então, antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós sabemos que quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi separado de Deus. Você imagina aí uma árvore que tem os seus galhos, e o galho foi separado desta árvore. Automaticamente esse galho vai se secar e vai acabar morrendo. Foi isso que aconteceu com o homem. Nós imaginamos Deus como sendo essa árvore, uma árvore, o homem um galho da árvore. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso, que nós como igreja, nós somos enxertados nesta árvore. E então, com o galho sendo arrancado desta árvore, então ele acaba se secando e morrendo. Morte aqui fala de morte física e morte também espiritual. Vamos ao subtópico de número 1. Nós vemos, ou já falamos, que o tópico de número 1 está subdividido em 2 tópicos. O primeiro tópico vai falar a respeito da nossa condição anterior. Quando Paulo fala aqui da condição anterior, ele está falando, logicamente, à igreja de Éfeso, aos cristãos, ele está falando à igreja, ele está falando da condição em que eles viviam antes deles se converterem. Então é a nossa condição
anterior, ou seja, antes de nós nos convertermos. Mas é importante também nós frisarmos como é que chegamos a essa condição, como que chegou a essa condição, ou seja, aonde começou o pecado. E é importante nós citarmos isso. Por quê? Porque Deus, ele cria o homem perfeito. Se nós lemos em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26 e 27, Deus disse: façamos o homem conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, ou seja, os animais domésticos, sobre os répteis, sobre todo ser que rasteja sobre a face da terra. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o homem ele foi criado por Deus, perfeito, porque foi feita a sua imagem e semelhança. O homem foi feito santo, não tinha pecado. Mas além de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, perfeito, o homem também ele foi criado reto. Nós vemos isso em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. E além de ser criado reto, a imagem e semelhança, o homem também ele foi criado inclinado à justiça e à santificação. Efésios capítulo 4, versículo de número 24. E também foi feita a coroa da criação. Salmos 8, versículo de número 5. E este homem ele tinha comunhão com Deus. Basta nós vermos quando da viração do dia, Deus estava ali no jardim para dialogar com o homem, para falar com o homem falando com Deus. Então, mantinha-se um diálogo com esse Deus poderoso. Então, era uma comunhão abençoada, uma comunhão santa que tinha ali entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas nós sabemos que o homem, ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto que não era para ele comer. E desobedecendo a Deus, ele então cai no pecado. E nós podemos definir pecados por pelo menos 3 maneiras. A primeira maneira de forma etimológica, a segunda de forma teológica e a terceira de forma bíblica. Então, etimologicamente, pecado é errar o alvo. Sabe quando alguém atira uma flecha e ele erra o alvo? Isto é a palavra hamartia, é o significado de errar o alvo. Por quê? Porque veio Deus, o Todo-Poderoso, e ordenou ao homem, dizendo: este é o caminho, ande nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o homem ele desprezou a recomendação divina, ele passou a trilhar a senda da rebelião, errando assim um alvo que ele propusera o Criador, que era de servi-lo na beleza da sua santidade. Mas uma outra definição para pecado é de forma teológica. Teologicamente, pecado é transgressão deliberada e voluntária dos preceitos estabelecidos por Deus. Quando nós transgredimos de forma deliberada, de forma voluntária, aquilo que Deus estabeleceu, os seus preceitos, as suas normas, as suas leis, então nós pecamos. Mas uma outra forma que nós também podemos definir pecado é de forma bíblica. 1 João capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós vemos aí que o pecado ele é iniquidade. E a iniquidade é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo que nos separa de Deus. A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 59, versículo 1, é um verso que nós gostamos, é um versículo que nós gostamos muito, dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Então o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. É isso que aconteceu então com o homem. Ele foi separado de Deus. E lá no jardim, Deus então coloca o homem fora do jardim para que ele também não se alimentasse da árvore da vida e viesse a viver para sempre. Então ele é tirado ali do Jardim do Éden, ele é separado de Deus. Com o pecado, não somente o primeiro casal foi afetado, mas toda a humanidade viria a ser afetada pelo pecado. Nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 12,
A Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então veja aí que o pecado entrou no mundo por um homem. Esse homem nós sabemos que foi ali Adão, que foi através do primeiro casal. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, ele fala que não foi com ouro ou com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição, olha aí a palavra, ou seja, foi passando de pai para filho, de geração a geração, que por tradição recebestes de vossos pais. E se nós atentarmos ainda para as Sagradas Escrituras, no Salmo 51, versículo 5, Davi disse, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o homem já nasce com a natureza pecaminosa, o homem já nasce de forma a desejar o erro, a desejar aquilo que é ruim, a desejar aquilo que é mal. Então o homem já nasce com essa natureza pecaminosa, desejando aquilo que é ruim, desejando aquilo que é mal. Mas nós glorificamos a Deus que Deus tinha um propósito. Efésios 3,11, a Bíblia fala segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E este propósito de Deus, que é eterno, ele foi revelado por Deus logo após a queda. Se nós atentarmos para Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus ele traz a sentença para a serpente, ele revela já esse propósito. Ele diz, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava anunciando que viria um que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que Deus estava anunciando ali, que os teólogos chamam de proto-evangelho, era Jesus Cristo. Ele estaria vindo e devolvendo a paz, a comunhão que o homem perdera com Deus por causa ou por meio do pecado. Então nós sabemos que Jesus Cristo, então, ele veio a esta terra, morreu, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade. Agora, todo aquele que recebe Jesus como seu único suficiente Salvador, conforme nos ensina Romanos, no capítulo de número 10, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a pessoa reconhecendo o senhorio de Cristo, o aceitando como seu único suficiente Salvador, então ele passa a ter paz com Deus. Quando o homem caiu no pecado lá no Jardim do Éden, toda a humanidade ficou de costas para Deus e Deus também de costas para a humanidade. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, até aí é uma faceta da graça de Deus, que é a reconciliação. A reconciliação, ela fez com que o homem que estava de costas para Deus e Deus que estava de costas para o homem, fez com que Deus voltasse de frente para o homem. Deus voltasse para o homem. E quando o homem então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora homem e Deus estão frente a frente um com o outro. Ou seja, esta comunhão que fora perdida com o pecado, ela é devolvida. Conforme nos fala Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos pela fé a entrada a esta graça, na qual estamos firmes. Então o homem agora pode novamente dialogar com Deus, o homem pode falar com Deus, ele faz isso através da oração. O homem agora tem comunhão com Deus novamente, o homem tem paz com Deus novamente, ele pode entrar no santuário, isso com intrepidez, com ousadia, conforme nos fala Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Então esta paz que foi perdida, esta comunhão que foi perdida no Jardim do Éden, ela é devolvida, e isso através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos então que o homem, tendo essa paz, ele podendo novamente comunicar-se com Deus, ele torna agora um filho de Deus. João capítulo 1, verso 12,
a Bíblia diz, veio para os seus e os seus não o receberam, porém deu-lhes o poder de todo aquele que receber a ser chamado filho de Deus. Então veja que o homem estava separado de Deus, Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo 10 ao 12, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então todos estavam separados de Deus, mas com a vinda de Jesus e com a aceitação da pessoa, do senhorio de Cristo, essa pessoa novamente tem paz com Deus, tem comunhão com Deus, é feito filho de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, recebe também o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar na sua vida, que vai lhe guiar em toda a verdade, em toda a justiça, e o Espírito Santo trabalhando, vai formando nessa pessoa nova convertida o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que é amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, que é temperança, e a pessoa então, ela vai vivendo uma vida nova, ela vai vivendo em novidade de vida, ela pode através de suas atitudes sim, glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta era a condição que o homem se encontrava antes da conversão, uma condição no pecado, uma condição morta, mas Deus, Ele nos deu vida mediante seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ao subtópico de número 2. Nossas ofensas e pecados. Repare aí o que o apóstolo Paulo diz, ele vai dizer no capítulo de número 2, verso 2 de Efésios, andastes segundo o curso deste mundo, andastes segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele vai usar por 2 vezes a palavra andastes. E ele usa aqui no capítulo de número 2, verso 2, andaste segundo o curso deste mundo. E que curso é esse? O autor aqui vai nos dizer imoralidades, mentiras e roubo. São as obras da carne que o apóstolo Paulo tanto fala e aconselha para que a igreja, para que o cristão tome cuidado com as obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de 19 ao verso 21, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, as emulações, as pelejas, as dissensões, as heresias, as facções, as invejas, os homicídios, as glutonarias e as bebedices. Paulo traz essa lista, mas ele diz que tem mais. Ele fala que sobre as quais vos declaro que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então são as obras da carne que são bem conhecidas e citadas pelo apóstolo Paulo. São essas obras que eles andavam, essas obras que o convertido andava. Ele andava segundo o curso deste mundo. E quando nós vemos falando aqui do curso do mundo, o cristão ele deve se abster, ele deve se livrar ou estar distante desse mundo corrupto, desse mundo corrompido, desse sistema corrompido. O mundo aqui fala de sistema corrompido. Mas ele diz, andastes segundo o curso deste mundo. O texto bíblico que Paulo nos ensina lá em Efésios, no capítulo de número 2, quando ele fala de imoralidades, ele fala a respeito de roubos e de mentiras. É por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 25, deixando, pois, toda mentira, porque somos membros uns dos outros. Então, o cristão, ele deve andar no caminho que é verdade. Jesus mesmo diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, que é a palavra, que é o verbo, ele é a verdade. A Bíblia fala em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, Jesus Cristo,
ele tem esse poder de santificar a sua igreja, de nos santificar, porque ele é a verdade. E o cristão, então, tem que deixar a mentira, como disse Paulo em Efésios 4:25, pelo que deixando a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, ele é o pai da mentira. E Jesus é a verdade. Então nós devemos imitar Jesus Cristo, ou seja, procurar sempre falar aquilo que é verdadeiro. E também deixar, Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo aquilo que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. Então o cristão não deve estar de mãos dadas com este mundo. Pelo contrário, ele não deve se conformar com este mundo, como disse Paulo ali em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, como disse ele, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O cristão, ele tem que ser diferente do mundo. Repare bem, o sacerdote da antiga aliança, uma das obrigações dele, ele tinha várias obrigações, como estar intercedendo, oferecendo sacrifícios diante de Deus pelo povo, ensinando as leis de Deus para o povo. Ele tinha várias obrigações, e uma delas também era ser santo. O sacerdote, ele tinha que ser santo. E nós, Igreja do Senhor Jesus, nós somos feitos sacerdócio real. É isso que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Então nós somos feitos sacerdotes. A Bíblia fala isso em Apocalipse capítulo 1, versículo número 6. E como sacerdotes nós temos obrigações. E uma das obrigações como sacerdote é ser santo. Assim como na antiga aliança. Nós devemos também ser santo. E separados deste mundo corrupto, deste mundo perverso, desse sistema corrompido. Nós vemos que o sacerdote, ele era santo, o sacerdote ele era santo, porque ele era diferente dos demais homens. O sacrifício que era oferecido a Deus, que era ofertado a Deus, esse sacrifício, ele era santo por quê? Porque este animal que era ofertado era diferente dos outros animais. Deus, por excelência, é um Deus santo porque ele é diferente do homem. Deus, ele reservou, ele separou um dia de repouso e este dia é diferente dos demais dias. Então o cristão, ele deve ser diferente das demais pessoas que não são cristãs. Andar de forma moral, de forma digna, de forma ética, de forma que glorifique o nome do Senhor. Não é isso que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12? Ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma, tendo a vossa maneira de viver, tendo o vosso modo de vida, o vosso modus vivente, honesto perante os gentios, para que naquilo que falem de que falem de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós se observam. Então o cristão, ele tem que ser motivo de que o nome de Deus seja exaltado, seja sempre glorificado. Então repare a expressão aqui, andastes. Paulo diz, 2, versículo de número 2. E ele diz, andaste segundo o curso deste mundo e andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Quando Paulo fala andaste segundo o príncipe da potestade do ar, Paulo, sem dúvida, aqui está fazendo menção ao diabo, está fazendo menção ao inimigo. É o diabo com seus agentes satânicos que tem poder de influenciar o homem, que influencia o homem. Então o cristão, ele não deve temê-lo, mas ele não deve desprezar os seus ardis, como disse o próprio apóstolo Paulo. Então o inimigo, nós sabemos que nós temos 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne. E as pessoas às vezes até falam, não, o homem caiu porque do seu pecado, da sua natureza carnal. Sem dúvida, mas quem trabalha tanto na natureza carnal quanto no mundo para influenciar o homem é o diabo. Nós vemos que quem seduziu Eva, levando o primeiro casal a cair, foi quem? Foi o diabo.
Se você olhar, você vai ver na Bíblia Sagrada que quem incentivou ou instigou Davi a levantar o censo foi o diabo. O próprio diabo que tentou Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 11. Quem foi lá tentar Jesus? Foi o diabo. Se nós olharmos em João capítulo 13, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que quem colocou no coração de Judas Iscariotes para que traísse Jesus foi o diabo. Se você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 4, quem encheu o coração de Ananias para que mentisse ao Espírito Santo foi Satanás, foi o diabo. Se você está vendo aí, então o inimigo ele é o agente tentador. Foi com ele que o apóstolo Paulo mandou também os casais tomarem cuidado com relação a se separarem por longo tempo. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo fala, não defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para aplicardes a oração. E depois vos junteis novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência é falta de castidade, é descontrole sexual. Então Paulo, ele aconselha os casais a não se separarem por muito tempo, a não ser para aplicar para a oração. E depois se ajuntem novamente, para que o Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, pela vossa falta de castidade, pelo descontrole sexual. Então, nós vemos aí o inimigo atuando, ele é o agente tentador, é ele que influencia. E ele influencia como? Influencia através do rádio, através das músicas, através da TV, através de novelas profanas, novelas iníquas, filmes imorais. Tudo isso ele vai enfiando na cabeça das pessoas. Ele vai trabalhando na mente das pessoas, levando as pessoas a ter os seus sentidos corrompidos, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, assim também os vossos sentidos venham a ser corrompidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então veja que ele trabalha nos sentidos de forma a corrompê-los. Então o cristão deve tomar muito cuidado com isso, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está ouvindo. Então tira fora, o Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2, 3, deixando pois toda malícia, todo engano, todo fingimento, todas as invejas e todas as murmurações, desejai, olha o que Pedro fala, desejai o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então o cristão deve buscar essa vida. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum poder existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o cristão, ele deve ocupar a sua mente com coisas boas, com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Escuta aí um louvor que edifica, um hino a Deus, que glorifica o nome dele e que edifica. Leia a Bíblia Sagrada, medite nas Sagradas Escrituras, ouça uma pregação aí que edifica, esteja orando, buscando a presença de Deus. Então o cristão ele deve ocupar a sua mente com essas coisas e não deixar que os seus sentidos venham a ser corrompidos, porque o diabo está trabalhando, vamos aí usar uma expressão, 24 horas, tentando derrubar. É isso que Pedro fala, vigiai e orai, pois o diabo, vosso adversário, anda bramindo como leão, procurando ao vosso derredor, bramindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, muito cuidado com o inimigo, porque ele é o agente tentador, ele que influencia. Não deixe entrar dentro da sua casa aquele que é mal, aquele que é maldição. Deuteronômio capítulo 7, verso 26, a Bíblia nos ensina dizendo, não meterás maldição dentro da tua casa, coisa abominável, para que você não torne maldito com ela. De tudo a detestarás e de tudo abominarás, pois maldito é. Então não deixe entrar dentro da sua casa, seja pela internet, seja pelas redes sociais, seja aí pela TV. Não deixe entrar aquele que é maldito, para que a sua casa não torne-se uma maldição junto com isso. Filmes espíritas, filmes imorais, novelas imorais, profanas, iníquas. Tome muito cuidado com isso, porque o trabalhar do diabo, ele atua sem dúvida nessas áreas e corrompe os sentidos, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. E também é o diabo que tira, que arranca a semente do novo convertido.
A gente sabe disso. Jesus explicou ali na parábola do semeador. E Paulo, sabendo disso, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz, não podendo esperar mais, enviei-o. Enviei quem? Timóteo, para saber a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, olha aí, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. É ele que tira a semente da pessoa, que arranca do coração a semente do evangelho, a semente foi plantada. Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso. E os cristãos também vigiar com o novo convertido. Estar sempre junto dele, ajudando, perguntando como está a fé dele, para que todo o trabalho que foi feito de pregação, de ensino do evangelho, todo o trabalho da pessoa ali para ele se converter, vir para os caminhos do Senhor, não torne-se em vão. Então nós vemos aqui que é o inimigo que influencia o homem, levando ele ao erro, levando ele ao pecado. Mais um texto bíblico, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o qual engana todo mundo. Então é ele que engana, ele é o agente tentador. Se você vai ver que no milênio ele vai ser preso por um tempo, não vai ter pecado. Depois que ele é solto no final do milênio, ele leva a multidão como a areia do mar. Então ele que engana, a gente deve tomar cuidado, não devemos temer o inimigo, nós não devemos temer as forças das trevas, as forças do mal. Nós devemos ter temor para com Deus. A Bíblia Sagrada ela nos ensina ali em Isaías, capítulo 8, verso 13, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Mateus capítulo 10, verso 28, a Bíblia diz, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o teu corpo quanto a tua alma. Então nosso temor tem que ser para com Deus, tem que ser para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque Deus colocou Jesus acima de todo principado, acima de todos os anjos, acima de toda potestade. 1 Pedro capítulo 3, verso 22, a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu ou subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, sendo que lhe ficou subordinado anjos, poderes e principados. Paulo também fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, que Deus o levou aos céus, né, e o colocou à direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também nos séculos vindouros. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Veja só, todas as coisas estão sujeitas aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobre todas as coisas, o constituiu por cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, por isso nós não devemos temer. A nossa luta, sem dúvida alguma, é contra essas hostes espirituais, como Paulo fala em Efésios, mais adiante, capítulo 6, versículo 10 a seguir, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra essas hostes espirituais da maldade. Não devemos temê-lo, lógico, nós também não vamos aí desprezar o poder deles, mas nós sabemos que Jesus é aquele que tem todo o poder. Mateus capítulo 20, verso 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Deus, Jesus, é aquele que está acima de tudo e de todos e tem todo o poder e tem toda a autoridade, inclusive sobre esses agentes da maldade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa a ser lembrada é com relação à tentação. Lutero, ele disse que nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que elas façam ninho sobre a nossa cabeça. Da mesma maneira, nós não podemos impedir que sejamos tentados. Não tem como nós não sermos tentados, mas nós podemos lutar contra a tentação e sairmos vitoriosos dela em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número, nesse tópico ainda de número 2,
O apóstolo Paulo vai dizer ainda, andávamos. Então ele diz, andaste segundo o curso desse mundo, andaste segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e agora Paulo vai falar andávamos. Ele usa a expressão andávamos. Andávamos como? Andávamos fazendo a vontade da carne. Eu já expliquei a vontade da carne. Nós sabemos lá que as obras da carne são manifestas. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao versículo 21. Nós já todos conhecemos, já citei. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias, idolatrias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, glutonarias, bebedice. Paulo diz, e obras semelhantes a estas, pelas quais vos declaro que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então estas são as obras da carne. E sem dúvida alguma, na qual, assim como eles, nós também andávamos nos desejos da carne. E Paulo diz, fazendo a vontade do pensamento. E por natureza éramos filhos da ira. Então, andávamos fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos, e por natureza nós éramos filhos da ira. Repare a expressão que Paulo usa, andávamos, ele usa a expressão andávamos, é a mesma expressão ou parecida com o que ele fala a Tito, para ensinar a igreja, no capítulo 3 de Tito, versículo 1, 2, 3, Paulo diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, sejam obedientes, e estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando sempre prova de cortesia para com todos os homens. Por que, Paulo? Porque outrora éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos amantes de toda sorte de paixões e prazeres, viviam em malícia e engano, eram odiosos e odiávamos uns aos outros. Então isso quando? Outrora, é passado. Então Paulo fala aqui, andávamos, ou seja, é passado. Hoje nós vivemos em novidade de vida, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Somos uma nova criatura. Então nós andávamos nesse tipo de pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, Paulo fala, não erreis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele diz, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo fala, e isto é o que algum de vós tem sido, ou seja, no passado, foram no passado. Isto é o que algum de vós tem sido, mas agora sois lavados, mas agora sois santificados, mas agora sois justificados em o nome de Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. Então, Paulo usa a mesma expressão aqui em Efésios, no capítulo de número 2. Andávamos. E interessante é que o poder transformador do Evangelho fez com que nós mudássemos de rumo, com que nós mudássemos o nosso curso. Hoje, por bondade de Deus, nós procuramos não andar mais nessas atitudes pecaminosas, nós não procuramos mais andar no erro, no pecado, na imoralidade, mentindo, no roubo, na criminalidade. Nós procuramos viver uma nova vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se outrora nós éramos nécios, agora ignorantes, agora nós somos sábios em Jesus Cristo. Temos a sua mente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, versículo 9. Então temos a mente de Cristo. Se outrora nós éramos desobedientes, agora obedecemos o santo evangelho de Deus, obedecemos a sua bendita palavra. Se outrora nós éramos desgarrados, agora achamos a porta do aprisco, que é Jesus Cristo. Entramos e saímos e achamos pastagens, louvado seja Deus. João capítulo 10, versículo de número 9. Se outrora vivíamos em malícia e engano, hoje nós vivemos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Se outrora nós éramos idólatras, hoje nós adoramos um único Deus, conforme Jesus Cristo disse ali na tentação, Mateus capítulo 4, versículo 11, vai-te embora, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás
e só Ele darás culto. Se outrora nós éramos adúlteros, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 2, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu esposo. Se outrora nós éramos mentirosos, hoje deixamos a mentira, falamos a verdade cada um para com o nosso próximo, porque somos membros uns dos outros. Se outrora nós éramos roubadores, hoje, ladrões, hoje nós trabalhamos com as próprias mãos, fazendo aquilo que é honesto, fazendo aquilo que é sincero, fazendo aquilo que é bom, para que tenhamos que repartir com aquele que tiver necessidade. Se outrora nós éramos maldizentes, hoje nós bendizemos, como diz Paulo em Romanos 12, nós bendizemos, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo de número 14, não amaldiçoamos. Se outrora nós éramos considerados como embriagados, como bêbados, vivíamos por aí caídos na sarjeta, bêbados, embriagados, cheios de álcool, e hoje nós podemos até ser considerados embriagados, mas não com álcool, não com bebida alcoólica, mas embriagados com o poder de Deus, com o poder sobrenatural do seu bendito Espírito Santo. Como Paulo fala em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós temos a expressão andastes, andastes e andávamos. Vamos agora ao tópico de número 2, vivificados pela graça. Esse tópico contém 3 subtópicos. Vamos ao primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após o apóstolo Paulo constatar que o homem estava debaixo da ira de Deus, quando nós falamos aqui debaixo da ira de Deus, não quer dizer que Deus ele torce, que Deus ele quer que o homem se perca, que o homem morra. Ele não é um juiz que quer condenar o homem. Ele também não é um professor que quer que seu aluno tire uma nota baixa, ou seja, reprovado no exame final. Não, Deus não é um Deus que ele não deseja nem a morte dos ímpios antes que eles se arrependam e se convertam. Então, embora o homem estivesse debaixo da ira de Deus, Deus providenciou um escape. E Deus fez isso pela sua misericórdia, pelo seu amor. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Paulo vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ou seja, se outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, se outrora nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, se outrora nós vivíamos uma vida pecaminosa e por isso nós éramos filhos da ira, Deus providenciou uma porta de escape, ou seja, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu tão grande amor que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus ele é um Deus riquíssimo em misericórdia. A Bíblia fala, Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas se fazem a cada manhã. E o interessante é que as misericórdias de Deus, ela não é derramada em nossas vidas em conta-gotas, vamos assim dizer, em doses homeopáticas, em um fundinho de copo, não. As misericórdias de Deus, elas são derramadas em nossas vidas em multidão. Foi isso que o Davi, o salmista, fala no Salmo 51, logo após haver pecado ali, o pecado de adultério com Betseba, Davi vai escrever o Salmo 51 e ele fala no verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então as misericórdias do Senhor é dada em nossas vidas em abundância, porque Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus misericordioso. O salmista fala no Salmo 103, versículo de número 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu tão grande amor que nos amou, Ele
nos vivificou juntamente com Jesus Cristo e também nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é que Deus tem amor, Ele é o próprio amor. 1 João 4,8, a Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ao subtópico de número 2, vivificados por sua graça. O amor de Deus nos alcançou estando nós mortos em pecados e delitos, em ofensas e pecados. Ou seja, o amor de Deus não nos alcançou quando nós estávamos ou quando nós já éramos bons. Não, Ele alcançou quando nós estávamos mortos, afundados nos pecados e nos delitos, nas ofensas e nos pecados. Isto é a prova do grande amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esta é a prova do grande amor de Deus para conosco. Ele nos vivificou, Ele nos buscou, Ele nos chamou quando nós éramos pecadores e Ele perdoou por sua bondade e graça os nossos pecados. Então, em Cristo nós somos vivificados, em Cristo nós temos vida. O Paulo fala em Atos 17, Ele que dá a todos vida, respiração e todas as demais coisas. Por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, Ele é o autor da vida. Eu já cito mais uma vez João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida. João 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a vida. O interessante é que Jesus, ele é a vida não somente de todas as coisas que existem, mas Jesus também é a vida eterna, ou seja, a vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Jesus. E eu faço a pergunta: você tem Jesus? Você tem vida eterna? Vamos agora ao subtópico de número 3, do tópico de número 2, exaltados por sua graça. O texto diz que nos fez assentar nos lugares celestiais. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Essa é a expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo. Ou seja, o cristão, ele pode desfrutar das mesmas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Quais são? Ressurreição, vida eterna e galardões nos céus. Então, o cristão, ele tem o direito dado por Deus, agora que ele tornou-se um filho de Deus por adoção. Quando Paulo fala a respeito da adoção, tanto em Romanos capítulo 8, versículo de número 15, capítulo 8, versículo 23, capítulo 9, versículo de número 4 de aos Romanos, também ele cita ali em Gálatas, no capítulo de número 4, versículo 5, e Efésios, capítulo de número 1, verso 5, quando ele fala a respeito da adoção, Paulo está falando, está fazendo uma comparação da adoção com a vida espiritual. Eu expliquei na lição anterior, em lições anteriores, que o processo de adoção no mundo romano era um tanto que difícil, um tanto que complicado, por causa do pátrio poder. O pátrio poder era o poder absoluto que o pai tinha sobre a sua família, poder de vida e de morte. Aos olhos de um pai, um romano jamais chegaria a ser maior de idade. Ainda que ele fosse velho, ele sempre continuaria sobre o poder absoluto do seu pai. E isso dificultava a adoção, o processo de adoção ali no mundo romano. Mas havia, por quê? Tinha que passar esse pátrio poder a outro, e acontecia por duas maneiras, ou por duas etapas. A primeira chamava mancípio, que ela se concretizava com a venda simbólica através de moedas de cobre e balanças, e esse simbolismo dessa venda acontecia por 3 vezes. Por 3 vezes o pai vendia o filho e por 2 vezes comprava de volta. Na terceira vez ele não comprava, então era destituído o pátrio poder. Seguindo isso, ia a uma cerimônia que chamava vindicação. Na vindicação, o pai adotivo apresentava-se diante de um pretor
de um magistrado romano e apresentava todo o processo de transferência da pessoa que seria adotada para o seu pátrio poder, e ali acontecia então, estava finalizado o processo de adoção. Mas o que Paulo tinha em mente eram as consequências dessa adoção, e eram pelo menos 4 consequências. A primeira consequência é que o filho perdia o direito, o filho adotado perdia direito, todos os direitos da família antiga, mas ele passava a ter todos os direitos da nova família, inclusive de ser filho legítimo do seu pai, isso perante a lei. A segunda consequência dessa adoção é que o filho, ele passava a ser herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Ainda que o pai dele o pai adotivo tivesse outros filhos de forma biológica, a herança desses filhos não afetaria a herança do filho adotivo. A terceira consequência era que tudo na vida daquela pessoa que foi adotada, o passado dela era apagado. O passado dela era extinto, era aniquilado. Por exemplo, as dívidas era como se ela nunca tivesse devido. Ela começava uma nova vida. E isso que Paulo está levando em consideração aqui. Essa é a nossa vida. Essas são as bênçãos que nós recebemos que através de Jesus Cristo, através dele ter nos vivificado com ele, através de termos sido ressuscitados com Cristo e juntamente com ele assentado nas regiões celestiais. Estas são as bênçãos. Então ele vivia em novidade de vida, começava uma nova vida. Tudo para trás tinha sido apagado. Em Isaías capítulo 43, verso 25, Deus fala assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e do teu pecado não me lembro. Então, era apagado todos os pecados. Miqueias 7 diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, ou seja, não se lembra de nossos pecados. O Salmo 103 também fala isso, que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas iniquidades. Então começa a viver uma nova vida, como se nunca tivesse dívida alguma, como se nunca tivesse pecado, porque ele apaga todas as nossas transgressões. Louvado seja o nome de Jesus. E a quarta consequência era que essa pessoa adotada, ela era literalmente e absolutamente, diante da lei, filha ou filho legítimo da pessoa que o adotou. Era isso que Paulo tinha em mente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao tópico de número 3. A salvação não vem pelas obras. O subtópico 1 diz: graça como meio de salvação. Bom, nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Então Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos única e exclusivamente pela graça divina, pela graça de Deus. E às vezes nós pensamos que graça é coisa do Novo Testamento e que no Antigo Testamento não se manifestava a graça, mas nós vemos vislumbres desta graça se manifestando no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o homem peca, ele desobedece a Deus, ele faz ali folhas de figueira para se cobrir, Deus vai lá, troca aquelas vestimentas de folhas de figueira por peles de animais, faz vestimentas para Adão e coloca para fora do jardim. Isso é graça. Se fôssemos nós, expulsaríamos eles do jardim nus mesmos. Mas nós vemos a manifestação, ou vislumbres dessa manifestação da graça de Deus. Outro exemplo é quando Deus tira Israel do Egito, faz as maravilhas, ou enviou ali as 10 pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, glorificaram o nome do Senhor, mas depois ali, bem rápido, eles já estavam criando um bezerro de ouro e estavam adorando, desobedecendo o primeiro e o segundo mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura. Por que Deus não destruiu todo aquele povo? Por causa da sua graça. Um outro exemplo é Manassés. Manassés, diz a Bíblia, começou a reinar com 12 anos de idade e reinou por 55 anos em Jerusalém. Manassés, ele fez pior do que todos os reis, pior do que as nações que Deus tirara, destruíra de diante de Israel. Diz a Bíblia que ele levantou altar ao Baal,
ele fez uma zera com Acabe, ele adorava as estrelas do céu, ele colocou imagens na casa de Deus, onde Deus tinha dito que ali estabeleceria o seu nome para sempre, ele fez passar o seu filho pelo fogo, ele consultava agouros, usava agouros, e ele fez o que de mais ruim podia ser feito. E ele foi preso, mas no final da sua vida, a graça de Deus alcançou Manassés. E o final da sua vida foi melhor do que o começo. Por causa do quê? Por causa da graça desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Então a graça de Deus, nós vemos também ela sendo manifestada no Antigo Testamento. Tito, no capítulo 2, verso 11, a Bíblia fala que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então nós vemos que a graça, ela é de Deus. A graça vem de Deus, ela emana desse Deus poderoso, desse Deus que é gracioso. Por quê? Deus, como eu já disse há alguns instantes, Deus ele nos alcançou não como nós éramos bonzinhos, mas quando nós vivíamos no pecado, vivíamos na imoralidade, vivíamos na imundície. Deus nos buscou quando estávamos lá. Como disse Agostinho, buscastes quando nós não te buscávamos, agora te buscamos porque nos buscastes primeiro. Então Deus nos buscou. William Wembrel, ele diz que a graça de Deus é o fator ativo que outorga o maior de todos os dons, aquele que merecia o maior de todos os castigos. Então, graça é diferente de misericórdia. Graça é você receber aquilo que você não merecia. Misericórdia é você deixar de receber aquilo que você merecia. E Jesus é a maior manifestação, podemos dizer assim, da graça de Deus. Esta manifestação ela foi esplendorosamente manifestada no nascimento de Jesus, bem como também nas palavras ditas por ele de amor, de carinho, de afeto, nas suas obras, nas suas ações, porque Jesus primeiro ele fazia para depois ele ensinar, mas esta graça maravilhosa, ela foi esplendorosamente manifestada quando Jesus, na cruz do Calvário, ele brada tetelestai, ou seja, está consumado, eu venci, eu fui até o fim. Ele estava dizendo, eu estou reconciliando o homem contigo, Pai. Então essa graça maravilhosa, ela foi manifestada de forma esplendorosa quando Cristo gritou na cruz do Calvário com mãos e pés pregados, está consumado. Esta é a graça que nos salva, a graça maravilhosa de nosso Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós falamos, o que é graça? Graça é favor imerecido. Mas não é só isso. Eu sei que graça é favor imerecido. Embora é uma palavra tão pequena, mas ela tem um significado riquíssimo. Porque graça, ela é constituída de algumas facetas, 15, alguns entendem 17 com as suas ramificações. Tais como, graça é conversão, que é fé mais arrependimento. Ou seja, a pessoa tem que ter fé, acreditar em Jesus, mas ela também tem que se arrepender, ou seja, dar as costas para o mundo. Eu já falei a respeito disso, não adianta nada a pessoa acreditar em Jesus e não dar as costas para o mundo. Não adianta nada também ela dar as costas para o mundo, viver uma vida, procurar viver uma vida honesta e não crer em Jesus. Então isso é conversão. Graça é conversão, graça é substituição, Jesus nos substituindo na cruz do Calvário. Graça é reconciliação, que eu falei, quando o homem pecou, homem e Deus viraram as costas um para o outro. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu aos céus, assentou à direita de Deus, Deus tornou-se favorável ao homem. Quando o homem reconhece o senhorio de Cristo, aceitando como seu único e suficiente Salvador. Então agora homem e Deus estão frente a frente novamente, tem paz um com o outro, tem amizade um com o outro. Então graça é reconciliação, graça é obra expiatória. Por que o homem está morto no pecado? Porque ele está caminhando para um juízo, ele está caminhando para ser julgado. E ele tem uma única sentença, essas pessoas sem Deus, que é a morte. Porque a obra expiatória consiste, em suma, na anulação da dívida gerada pelo pecado e na remoção e resgate do pecador, da condenação, do juízo e do seu domínio. Isto é a obra expiatória, isso é graça.
Graça também é remissão, graça é redenção, graça é regeneração, graça é imputação, graça é união, graça é adoção, graça é oração, graça é justificação, graça é santificação, graça é glorificação e graça é preservação. Louvado seja Deus, seremos preservados da ira futura. Então é uma palavra bem rica, essa palavra graça. Vamos agora ao subtópico de número 2 do terceiro tópico. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 11 diz, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós vemos que a fé coopera com as obras, e as obras vão aperfeiçoar esta fé. Ou seja, nós fazemos obras não para sermos salvos, mas nós fazemos obras porque nós somos salvos. Nós vivemos agora em Cristo, fomos chamados para Ele. Ele nos chamou para sermos seus filhos, fomos adotados por Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como a salvação vem dele, nós devemos então andar como o Senhor andou, viver como ele viveu. Por quê? Nós somos chamados em Romanos 8, 29, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós temos a mente de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, nós somos participantes da natureza divina, segundo Pedro escreve no capítulo de número 1, versículo 4 da sua segunda epístola, pelas quais tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós somos feitura sua, como o próprio Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Ou seja, devemos agora sermos imitadores de Deus, como Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Ou andar como Jesus andou, 1 João capítulo 2, versículo 6. E como é que Jesus andou? Jesus andou fazendo bem. Diz Atos capítulo de número 10, versículo de número 38. Então, da mesma forma que Jesus andou fazendo boas obras, nós cristãos também devemos imitá-lo, fazer da mesma maneira. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal tornar-se insípido, como restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma cama, mas sim no velador, onde todos do cômodo são clareados. Então disse Jesus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Nós devemos ter obras como evidência, como já diz, não para ser salvo, mas demonstre que nós somos cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, cristãos que têm a salvação. O Pedro, ele diz em 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 12, para que vejam as vossas boas obras, a nossa forma honesta, o nosso modo de viver honesto, e glorifique a Deus pelas boas obras que nós se observam. A igreja que Jesus virá buscar, a igreja que irá subir no arrebatamento, é essa igreja, como diz Tito no capítulo de número 2, versículo de número 14, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não é zeloso e de boas obras, não. É zeloso de boas obras. Então o cristão, ele é salvo pela graça e, é lógico, por meio da fé, e ele pratica boas obras. Ele faz boas obras não para ser salvo, mas como uma demonstração de que ele é salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, façamos uma oração de agradecimento a esse Deus poderoso que nos salvou pela sua graça. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esse período que passamos estudando a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, sempre nos purificando no sangue do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa a tua igreja em toda a terra, Pai, fortalecendo, edificando, consolando, redarguindo, corrigindo e instruindo com toda a doutrina e longanimidade, porque toda a palavra, escritura, Senhor Deus, é inspirada, é apta para isso. Ajuda aqueles que não têm salvação, para que eles encontrem Jesus e aceitem Ele como seu único e suficiente Salvador, reconheçam o seu senhorio e possam estar morando na eternidade juntamente contigo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é para a glória do teu nome, hoje e para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.